Olá, gente! Bem-vindos a mais uma aula. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre derivadas e diferenciabilidade. A gente já falou de derivadas um pouco, que nada mais é do que a taxa de variação de uma função, ou o coeficiente angular da reta tangente da função num ponto. Mas agora eu vou ficar mais formal, vou falar uma definição bem específica com todos os detalhes, tá ok? Mas é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. A definição aqui, ó. Vou escrever de definição. Então, eu vou precisar de algumas coisas iniciais, umas condições iniciais. Sejam. Então, em primeiro lugar, eu vou pegar um conjunto padrão. Se não for um conjunto padrão, você não vai brincar, tá ok, gente? Dá para fazer. Essa primeira condição aqui, dá para fazer, só que você procura um matemático, tá? Não tem nos livros, tudo bem? Tá. E f é uma função de a em b. Isso aqui é uma função. O b é um subconjunto dos números reais, tá bom? Então eu vou definir duas coisas. A primeira definição é: dizemos que f é diferenciável ou derivável, é a mesma coisa, tá? Em P. No ponto P, ó, P tem que ser um ponto do domínio. Bom, eu vou até destacar isso de vermelho, tá, gente? Olha só. P tem que estar no domínio, tudo bem? E eu estou definindo o quê? Eu estou definindo diferenciável ou derivável, que é a mesma coisa, tá bom? A gente só fala de diferenciabilidade em pontos do domínio. Tem livro que fala umas besteiras aí, mas deixa quieto, tá bom? Dizemos que f é diferenciável ou derivável em P se tem que acontecer o seguinte: se existir o seguinte limite. Qual o limite? Esse aqui, ó. Limite quando x tende a P do f de x menos o f de P sobre x menos P. Esse limite nada mais é do que a taxa de variação em P. Se esse limite existe, a gente fala que a função é derivável ou diferenciável em P. Esse limite pode ser calculado de outro jeito também. A gente coloca assim: limite quando o h tende a zero de f de P mais h menos o f de P sobre h. Aqui a gente usa mudança de variável, a gente chama esse aqui de h. Se o x menos ph, o x é o p mais h, enfim, tá bom? Vou tirar o h. É o mesmo limite, tá? Da mesma coisa. Se existe um, existe o outro, vice-versa, tá bom? E continuando, se f é diferenciável em P, então o limite acima... Gente, lembrando que o limite, quando existe, é um número, tá? Quer dizer, o número acima, esse limite acima, esse número acima, é chamado de... Olha só, eu vou até pegar outra cor aqui, né? De derivada de f em P. Tá bom? A derivada de f de P é o número. E é denotado... Quem que é denotado? O limite. Por f' de P. Ou seja, quando a função é diferenciável, o f' de P nada mais é do que esse limite. Limite quando x tende a P da f de x menos a f de P sobre x menos P. Ou você pode fazer o limite quando h tende a zero de f de P mais h menos f de P sobre h. Tá bom? Tanto faz. Tem outras notações. Bom, tem essa notação, f' de P. Tem outra notação, df dividido por dx no ponto P. Ok? Eu não gosto muito dessa, ela foi útil bastante, essa df dx. O pessoal desenvolveu a intuição, mas eu não gosto dessa notação. E tem a notação, às vezes é usado um ponto. Normalmente o ponto é quando se trata de tempo, tá, gente? É derivada em relação a tempo. Mas às vezes é usado, tá bom? Tranquilo? Essas duas aqui são as mais usadas. Beleza? Eu gosto mais dessa aqui. Às vezes essa aqui é útil, tá bom? Mas eu não gosto. Até aqui tudo bem, gente? Bom, então o que a gente definiu? A gente definiu uma definição A, que é a derivada de f no ponto. Vamos voltar aqui, ó.
eu começo com um conjunto padrão e uma função, que é o domínio de uma função. A gente diz que a função é diferenciável ou derivável no ponto se existe esse limite aqui. Se existe esse limite, a gente fala que esse limite é a derivada. Tá bom? Então vamos fazer um B. O B, gente, continua com essas condições iniciais aqui, ó. A um conjunto padrão e F uma função. Mas eu não vou mais falar de derivada num ponto, eu vou falar de outra coisa. Dizemos que F é diferenciável ou, vou até colocar aqui entre parênteses, ou derivável é a mesma coisa, tá, gente? Se F é diferenciável em todos os pontos de seu domínio. Se a função é derivável ou diferenciável, então ela é diferenciável em todos os pontos do domínio. Se ela é diferenciável em todos os pontos do domínio, a gente chama ela de função diferenciável. Ok? Vou fazer um exemplo aqui. Exemplo. Vou pegar uma função que sai dos reais, chega nos reais e pega um x e leva um x quadrado. F é diferenciável em zero. Vou mostrar aqui. Ó, eu vou usar muito diff para não ter que escrever diferenciável toda hora, tá, gente? Então a gente usa diff, tá? Eu uso diff para diferenciável, cont para contínua, tá bom? Então como é que a gente mostra que é? Você faz o seguinte, ó. O limite, quando x tende a zero, do f de x menos f de zero sobre x menos zero. O que é isso? Isso aqui é o limite, quando x tende a zero, do quê? Do x ao quadrado menos o zero ao quadrado sobre x menos zero. Isso aqui, o que dá? Isso aqui dá limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado sobre x. Isso aqui é igual, daí vocês coloquem a justificativa, eu já ensinei qual é a justificativa, tá? Tem uma justificativa aqui, ó. Limite, quando x tende a zero, de x, você simplifica. E esse aqui vai dar igual, é só substituir, zero. Tem uma justificativa aqui, ó. Essas aí eu vou deixar para vocês, tarefa de casa, tá bom? Você tem que justificar as igualdades. Por que eu posso substituir? Porque aqui esse limite aqui é igual a esse aqui. Tá ok? Tem justificativas. Tá bom? Bom, dá zero. Então, logo, f é diferenciável em zero, porque o limite existe. E a derivada de f em zero, ou se você preferir, a derivada no ponto zero, é zero, é o número zero. Tudo bem? Vamos fazer um B? Vou mostrar que f é diferenciável. Como é que eu mostro que a função é diferenciável? Eu tenho que mostrar que ela é diferenciável em todos os pontos. Gente, tem infinitos pontos, eu vou fazer um por um? Não. Eu vou pegar um ponto genérico, que serve para todos, e vou fazer uma conta que vale para todos os pontos. Seja P um ponto qualquer. Gente, pode ser 2, pode ser 1, qualquer ponto que você quiser. Só que eu não vou dizer qualquer, porque se eu falar que é o 2, essa demonstração só vale para o 2. Se eu falar que é o 3, só vale para o 3. Então eu vou dizer que vale um P. Essa demonstração você pode substituir qualquer ponto nesse P, por isso que vale para todos os pontos, ok? Assim, limite quando x tende a P do f de x menos o f de P sobre x menos P. Gente, só lembrando, o x não pode ser P, porque quando a gente faz o limite, a gente está fazendo o x se aproximar de P por valores diferentes, então o x nunca é P, tá bom? Esse aqui é o limite quando x tende a P. Agora é só colocar x quadrado menos P ao quadrado sobre x menos P. Isso aqui é o limite quando x tende a P do quê? Você faz assim, x menos P vezes x mais P sobre x menos P. E aqui a gente simplifica. A gente vai colocar aqui, isso aqui é igual o limite quando x tende a P, x mais P. Tem que justificar essa igualdade. Por que esse limite é igual a esse? Você tem que saber. Quando você ficar bom, quando você já passar de ano, tiver bom, você não precisa mais fazer isso. Mas se alguém perguntar, você tem que saber. Você não tem que falar, porque é assim que faz. E por que é assim que faz? Entende? Tem que ter uma resposta convincente. Ok? Tem um teorema que diz isso. Você tem que lembrar os resultados, as suas ferramentas. Se você não conhece as suas ferramentas, fica meio difícil trabalhar, tá bom? Aqui, bota isso aqui entre parênteses. Tá vendo? Bota entre parênteses o x menos p, tá?
Porque não é só o limite de x menos p. Vai dar igual, mas você quer calcular o limite de tudo, tá, gente? Então você bota o parênteses para mostrar que você sabe que tem que calcular o limite desse aqui. E esse aqui vai dar igual, agora 2 aqui. Agora é só substituir. Opa, e detalhe, eu esqueci, aqui é mais, ó, ficou mais p. Vai ficar p mais p, que é igual a 2p. Tá bom? Por que eu posso substituir? Vocês vão, essa 1 e 2 vocês fazem em casa, tarefa, tá, gente? Não vão esquecer de fazer. Tá bom? Portanto, qual que é a nossa conclusão? Portanto, f é diferenciável em p e a derivada de f no ponto P vai dar 2P. Como P é um ponto genérico, então f é diferenciável. O que quer dizer isso? Que é diferenciável em todos os pontos. Inclusive no zero, a gente viu que dá zero. F' de 0, 2 de 0 dá zero. Vale até para o zero essa demonstração. Vale para todos os pontos, tá? Vamos ver um outro exemplo, gente? Vou ver um outro exemplo aqui. Ó. Uma função que não seja diferenciável. Vamos pegar a função f, que sai dos reais, chega nos reais, e pega um x e leva no módulo de x. A função f não é diferenciável em zero. Se ela não é diferenciável no zero, então ela não é diferenciável. Por quê? Porque o zero é um ponto domínio. Se ela não é diferenciável no ponto domínio, ela não é diferenciável. E se o zero não está no domínio, a gente nem diz que é, nem que não é diferenciável em pontos fora do domínio. Não faz sentido nenhum, tá bom? Olha só. Se eu fizesse limite, quando x tende a zero pela direita, do f de x menos o f de zero sobre o x menos zero, isso aqui vai dar igual a limite, quando x tende a zero pela direita, do módulo de x, menos o módulo de zero, aqui eu só vou colocar sobre x. Isso aqui é igual a limite, quando x tende a zero pela direita. Bom, vamos colocar aqui, ó, x sobre x. Aqui tem que ter uma justificativa, tá, gente? Por que esse negócio aqui é igual a isso? Por que eu tirei o módulo? E por que pode? Ah, porque quando x é maior que zero, o módulo de x é x. É, mas tem que justificativa, é exatamente isso. Você tem duas funções diferentes, uma módulo de x sobre x, a outra x sobre x. Uma função coincide com a outra para x à direita do zero, por isso que vale a igualdade. Você escreve isso no teu caderno. Agora você tem uma outra justificativa aqui, 2, que isso aqui é igual a limite, quando x tende a zero pela direita, de 1. Eu não estou substituindo, tá, gente? Da função constante 1, tá ok? Esse 1 aqui é a função constante 1 calculada em x, tá? Tá bom? E esse aqui eu posso... é a função constante. Função constante, o limite é... Ou você pode substituir, né? Como assim substituir? Pensa que a função constante substitui x igual a 1. Calculada em 1 dá 1. Esse aqui é o número 1. Esse aqui não é o número 1. Esse aqui é a função constante 1 calculada em x. Tá vendo, gente? Esse 1 da esquerda não é a mesma coisa que o 1 da direita. Tá bom? No 1 da esquerda, a gente está dizendo que é a função constante 1 calculada em x. E no 1 da direita, a gente está falando que é o número 1. Tá bom? Professor, por que não é a mesma coisa? Porque uma função, elas são uma tripla. Tem um domínio, contra-domínio e tem uma regra. A função constante 1, o domínio os reais, contra-domínio os reais é a regra. Ele pega um x e associa 1. Okay? Todo x associa 1. Beleza? E por que não calcula limite de números? A gente não calcula limite de números, a gente só definiu um limite para funções. Por isso que o da esquerda não é um número, é uma função. E o da direita, sim, é um número. A gente fez um abuso de notação, tá? Bom, beleza. Então você justifica essas coisas aqui. Eu vou colocar um 3 aqui, ó. Para você justificar, para você entender a diferença da função constante 1 e número 1. Então, às vezes, o número 1 representa o número 1 e às vezes ele representa a função constante 1. Ok? Então, o limite pela direita, ó. Só vou colocar um resuminho aqui que a gente acabou de calcular. Que o limite, quando x tende à direita, da f de x menos o f de 0 sobre o x menos 0, vai dar 1. Daí você faz em casa isso aqui, ó. O limite, quando x tende a 0 pela esquerda,
da f de x menos a f de zero sobre o x menos zero vai dar menos 1. Aqui é tarefa, tá? Vocês fazem essa tarefa. Não é a função constante menos 1, o limite é o número, dá um número menos 1. Tá? Bom, fazendo essa tarefa, você vai chegar a essa conclusão. Portanto, não existe o limite. Qual o limite? Qual o limite? Esse aqui, ó. Limite quando x tende a zero da f de x menos f de p sobre x menos zero. Conclusão, f não é diferenciável em zero. E, por conseguinte, f não é diferenciável. Por quê? Porque ela não é diferenciável num dos pontos do domínio. É curioso que ela é diferenciável em todos os outros pontos do domínio, tá, gente? E daí tem uma tarefa aqui para vocês, tarefa para essa f. Tá? Mostrar que o f' de p é igual a 1 se p é maior que zero e o f' de p é igual a menos 1 se p é menor que zero. Como é que você mostra isso? Calculando limites, tá bom? Bom, então a gente já fez uns exercícios, então a gente vai falar da função derivada. Definição. Então vou começar aqui, ó. Sejam A um conjunto padrão. Cônjuge de conjunto, tá? E o que? F uma função de A em B uma função. Eu tenho que ter uma função, o domínio tem que ser padrão. Se não for padrão, procuro um matemático que é mais difícil de trabalhar, ok? E a gente não vai abordar. Tá bom? Suponhamos que o conjunto... Qual é o conjunto? O conjunto. Esse aqui, ó. C. Quem é o conjunto C? Eu vou chamar... Gente, cuidado, não é? Precisa ser C. Você escolhe a letra que quiser, tá? Eu vou colocar o conjunto de todos os... Eu vou usar P aqui. Todos os P's em A, ou seja, todos os pontos do domínio da função tais que f é diferenciável em P. Suponhamos que esse conjunto C, não seja vazio. Então é uma hipótese. Se esse conjunto é vazio, você não brinca mais. Então essas são as condições iniciais. Então, nessas condições, definimos a função f'. Gente, agora f' aqui é uma função. É a função derivada. Função derivada de f. A f', ela vai sair de C. Quem é o C? O conjunto dos pontos nos quais a função f é diferenciável. Ela vai chegar nos reais e ela vai pegar um ponto P aqui e vai levar no f' de P. Ok? Ou, só uma observação. A função f' também é chamada de função df dx. Tá? Às vezes df dt, enfim, depende do que você está usando. E o f' de P é um número. Ele também pode ser chamado de df dx no ponto P. Tá bom? Gente, cuidado com esse x embaixo. Esse x não é variável. Por quê? Uma variável você pode trocar e colocar um número. Ele é só um símbolo. Então, eu não gosto dessa notação, tá? Porque o x aqui, no caso, não é variável, tá, gente? Ou seja, eu não posso colocar 2 no lugar do x. Esse p aqui é variável, tá vendo? Eu posso colocar 2, 3, 5, depende dos pontos do C, tá? Mas, enfim, eu posso colocar qualquer cara do domínio aqui nessa regra. Então, ele representa um ponto qualquer do domínio. O x não é variável. Beleza? Então, vou dar dois exemplos aqui, ó. Bom, a gente calculou, se a gente tem a f, ela sai dos reais, e pega um x e leva em x quadrado. A gente sabe que o C aqui é o conjunto de todos os p's dos reais, tal que f é diferenciável em p. A gente acabou de ver que a função f é diferenciável, ou seja, ela é diferenciável em todos os p's. Então, o domínio vai ser R. Então, a f', aqui ela vai sair do conjunto dos números reais e vai chegar no conjunto dos números reais. E ela vai pegar um P e vai associar em 2P. A gente acabou de calcular que o f' de P é 2P. Tudo bem? Ou você pode pensar que ela pega um x e leva 2x. Esse x é variável, tá? Cuidado, se você fizer df dx calculado em x, você está usando a mesma letra. Isso aqui é um abuso. Esse não é variável
seja, você não pode trocar o 2 aqui e esse é variável. Eu acho isso meio absurdo. Na verdade do ponto de vista formal é absurdo, mas todo mundo já está acostumado com essa notação. Como todo mundo já está acostumado com essa notação, cuidado, tá bom? Mas você pode usar x, pode usar p, você pode usar a letra que você quiser para variável, tá bom? Vamos ver um outro exemplo? O segundo exemplo seria o da função, vou chamar de g, sai dos reais, chega nos reais, pega um x e leva no módulo de x. A gente chamou ele de f, mas eu vou chamar de g agora. A gente já ficou de tarefa, a gente viu o seguinte, g não é diferenciável em zero, isso foi visto. E g' de ponto P é igual a 1 se P é maior que zero. E o g' de P igual a menos 1 se o P é menor que zero. Okay? Então a função g' ela vai sair aqui, todos os reais tirando o zero. Chega nos reais e ela vai pegar um ponto P qualquer aqui e vai levar no g' de P. Quem que é a regra da g' de P? A g' de P é assim, ela tem uma regra assim. Ela é 1 se o P for maior que zero e menos 1 se P for menor que zero. Então, a função g' existe, mas a g não é diferenciável, tá? Como assim, professor? Você acabou de falar que tem derivada. Vamos voltar. A g não é diferenciável em zero. Então, a função g' não está definida no zero. Eu tive que definir só nos outros pontos, ok? O fato de eu calcular g' não quer dizer que a g seja diferenciável. Eu calculei g' nos pontos onde ela é diferenciável. Nos pontos onde a g não é diferenciável, não dá para calcular g'. Tudo bem? Então, por último, eu vou falar um teoreminha aqui, bem importante, tá? O teorema, eu vou fazer assim, ó. Se f é diferenciável em P, então f é contínuo em P. Ou seja, se uma função é diferenciável, essa aqui é a parte A. E a parte B é se f é diferenciável, quer dizer, diferenciável em todos os pontos, então f é contínua. Gente, cuidado. O B é consequência do A. Suponha que f seja diferenciável em todos os pontos. Estou pensando no B. F é diferenciável. Se ela é diferenciável num ponto, então ela é contínua. Se ela é diferenciável em todos, pela parte A, ela vai ser contínua em todos esses onde ela é diferenciável. Mas se ela é contínua em todos os pontos, então ela é contínua, tá bom? Tem umas condições iniciais que eu não coloquei. Quais são as condições iniciais? Que o domínio da função é um conjunto padrão, principalmente essa, tá bom, gente? O ponto P aqui, para ser diferenciável, está implícito, tem que estar dentro do domínio, tá? Eu vou provar o A, mais ou menos. Isso aqui não é uma prova formal, tá? É só um... vai ficar meio rascunhada, mas é suficiente para a gente. Então, a gente tem P um ponto do domínio da função. Professor, não está escrito isso lá no teorema. Não está, mas está implícito. Eu só falo de função contínua em P ou função diferenciável em P, as duas coisas, se o P estiver no domínio. Se não estiver no domínio, a gente não fala nem continuidade, nem diferenciabilidade. Cuidado, porque os livros falam, é tudo besteira. Os autores escrevem besteira, tá? Não vamos jogar fora também o livro, só porque ele escreveu uma besteira uma vez. Quem não faz, tá bom? Cuidado aí. Mas, então, o P tem que estar no domínio para eu falar de continuidade ou diferenciabilidade. Então, eu tenho três situações. A primeira situação é quando P é ponto interior do domínio. O que isso quer dizer? Quer dizer que P está dentro do intervalo aberto a B, contido dentro do domínio. Essa é uma primeira situação. Tá bom? Mas eu tenho mais duas situações. P não é ponto interior do domínio. Só que ele está no domínio, não está? Então, mas o P, ele pertence a um cara assim, a um conjunto assim. Começa em P, termina em B e está contínuo no domínio. Por quê? Porque o domínio é um conjunto padrão, ele é união de intervalos. Então, P não é ponto interior, ele tem que estar dentro do intervalo. Então, ele vai ter que estar dentro... Isso tem que estar dentro do intervalo assim, ou tem uma terceira situação. P não é ponto interior do domínio de F.
mas o P ele pertence a um cara aqui, ó, A até P, e esse intervalo aqui está contido no domínio de F. Tá bom? Eu tenho só essas três situações, tá? Teoricamente, dá para fazer as três juntas de um jeito, a demonstração, ou dá para fazer cada uma separada, tá? Pelos teoremas que eu passei para vocês, eu acho que é melhor fazer cada uma separada, só que só vou fazer a primeira, tá bom? Só vou fazer o caso 1. Qual que é o caso 1? Que o P ele está contido, ele pertence, desculpa, a um intervalo aberto contido no domínio da função f. Tá bom? Nesse caso, os outros você fazem tarefa, tá bom? Eu vou fazer assim, ó. O f de x, ele vai ser o seguinte, ele vai ser f de x menos f de p mais f de p. Vocês concordam? Isso. Para todo x. Isso aqui vai ser igual, agora sim, f de x menos f de p sobre x menos p vezes x menos p mais f de p. Tudo bem? Gente, agora essa igualdade aqui, isso que é importante, tá vendo? Lembrando que o P, isso aqui vale para todo x aqui, ó. De A até P, união com P até B. Um pouco para a esquerda do P, um pouco para a direita. Tá bom? Então, o f de x é igualzinho a esse negócio aqui, que é uma função mais complicada, tá calculada em x, só que para todo x no domínio. Tudo bem? No P não faz sentido essa parte aqui. Resumindo, vou colocar resumindo aqui, só para vocês terem uma coisa. Resumindo, o f de x é igual a f de x menos f de p sobre x menos p vezes x menos p mais f de p, onde? Para todo x aqui, ó, de A até P, união P até B. Um pouco para a esquerda, um pouco para a direita do P. As duas funções coincidem. Tá bom? Então, se f é diferenciável em P, então, esse limite aqui existe. Ó. Limite quando x tende a P de f de x menos f de P sobre o x menos P, esse aqui vai dar, eu vou chamar de f' de P, é um número, que é um número real. Tudo bem? Logo, eu estou supondo que a função seja diferenciável em P. Logo, o limite quando x tende a P da f de x, o que vai dar? Vai dar limite quando x tende a P, daquela coisa bem grandão. F de x menos f de P sobre x menos P vezes x menos P mais f de P. Tá bom? E esse aqui eu posso dizer que o limite da soma é a soma dos limites. Limite quando x tende a P do quê? Do f de x. Eu vou fazer rápido aqui, gente. Esse limite aqui, vezes, coloco um parênteses aqui. Bom, daqui a pouco eu coloco parênteses. Tá bom, deixa eu pegar um amarelinho aqui. Bom, já tem aqui. Eu vou colocar um parênteses aqui. Ó, do jeito que eu coloquei, não precisava do parênteses. Mas fica mais claro, né, gente? É esse limite, um número vezes esse. O que eu estou usando? Eu quebro o limite da soma aqui, ó, em dois limites. Esse aqui e o outro, tá bom? Depois eu quebro o limite da multiplicação em dois limites. Tá bom? E daí? Bom, isso tudo vai dar igual assim. Dá igual f' de P vezes 0 mais f de P. Tá bom? Vou voltar aqui. Esse aqui eu acabei de mostrar que existe. F de x menos f de P sobre x menos P é a hipótese que a função é diferenciável em P. Então esse limite existe da f' de P. E esse aqui você calcula e dá zero. Tem que justificar que dá zero. E esse aqui é o limite de uma função constante. Dá o número. Então esse aqui dá f de P.
Portanto, olha o que a gente calculou. A gente acabou de mostrar que limite, quando x tende a p da f de x, é o f de p. Portanto, f é contínuo em p. Conte é contínuo. Professor, e os outros casos? Os outros casos são muito parecidos, então tem uma outra tarefa aqui para vocês. Fazer os casos 2 e 3. É quase copiar isso aqui com uns detalhezinhos, tá bom, gente? Vocês fazem tudo isso. Lembrando que nos casos 2 e 3 o limite acaba sendo o limite lateral, tá bom? Mas existe o limite, tudo bem? Bom, então é isso, né, gente? Esse vídeo a gente acaba por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre regras de diferenciabilidade, tá bom? Até mais então, gente.